Aí, só vitória! Vamos vencer, vamos para cima. Seja bem-vindo ao programa Empreenda com Propósito. Apesar dessa ser a penúltima aula, se não me engano, eu estou gravando, ela é a primeira aula que você está assistindo. Então é a partir daqui que nós vamos colocar todo o outro conteúdo que você vai ver em prática. Não adianta começar numa aula de curva ABC se você não entende a necessidade de ter uma DRE, se você não entende a necessidade de ter feito um cliente oculto para posicionar o produto, isso aí você não entende a necessidade de ter feito uma boa precificação. Ela tem uma cadência. É um conteúdo após o outro e eles vão se conectando. Nós vamos começar aqui com a parte de precificação, porque é a partir dela que nós vamos colocar a segunda ferramenta em prática, que é o cliente oculto. A partir dessa daqui que se torna necessário o cliente oculto. Senão nós vamos, com o cliente oculto, colocar os bois, a carruagem na frente dos bois, que é o certo, é o boi na frente da carruagem. A partir de uma boa precificação. Eu já começo falando aqui que precificar mais caro, vender mais caro é mais fácil do que vender barato. Bem mais fácil. Se você me perguntar como, aí eu te respondo. Mas precificar caro é mais fácil do que vender caro, é mais fácil do que vender barato. Tá? Mas aí nós temos que entender o que é precificar caro e o que é estar caro. Tá bom? A partir do momento que a gente precificar da maneira certa, a gente vai conseguir colocar um preço mais elevado, se necessário, se essa for a estratégia. Tá? Aqui a gente não vai fazer estratégia de precificação, mas como eu faço estratégia de precificação, eu já adianto para ti aqui um conhecimento que eu estou soltando aqui no ar para gerar uma interrogação na sua cabeça que vender caro é mais fácil do que vender barato. Bom, vamos lá, vou colocar o conteúdo na tela e vamos começar com a precificação correta, precificação rápida, fácil e que dá lucro. Como que eu faço isso, Hélice? Eu precifico rápido, fácil e dou lucro. A gente vai entender o que é markup. O que é markup? Markup é a forma de precificação mais difundida no mercado hoje. É a forma mais conhecida para você precificar inúmeras empresas gigantes. É o que eu falo para ti. Todo o conteúdo que eu estou aplicando aqui para você, existem empresas grandes, estratosféricas, de faturamento e lucro estratosférico, pequenas e médias empresas também fazem essa utilização. Se você não faz a utilização do markup, se você precifica no achismo, a gente tem aqui a forma que talvez você precifique. Tá? É onde eu comecei a falar, se eu não me engano foi no anúncio, eu falei para ti, se você calcula o custo, você calcula o custo fixo, o custo variável para poder fazer a precificação? É uma interrogação aqui. Você calcula? Aí teve gente que falou assim, eu calculo, com certeza. Aí eu falei, então você está errado. Aí gera um nó na mente da pessoa, porque ela não entende. Ué, mas calma aí, eu aprendi... Não. Entenda o seguinte, existe uma diferença entre custo e despesa. Existe fixo e variável. Existe a diferença entre custo e despesa. Para precificar, a gente usa despesa. Despesa. Tá bom? Aí sim a gente consegue precificar. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui e já vamos começar a fazer a aplicação. Precificação fácil é com markup. Markup ajuda você a lucrar. Markup é a diferença entre lucrar ou competir. Tá? Mas é o preço certo que garante que as despesas, crescimento e riqueza sejam visíveis. Então, com markup, você para de competir e passa a lucrar. Mas aí a gente entra na precificação. Tá? O markup ele ajuda a precificar. Aí aqui é na estratégia. Preço certo é o que garante que despesas e crescimento sejam visíveis. E como eu faço a precificação? Markup é uma fórmula simples, tá? Antes de a gente fazer a aplicação aqui da fórmula, a gente não está no segundo grau, no primeiro, segundo grau, às vezes tem gente que está assistindo aqui que é dono de empresa e não terminou a escola, mas é dono de empresa, não vai ser nada muito difícil, tá? É algo bem prático, bem didático, bem simples. Você, como empresário, tem que aprender apenas as siglas que são usadas. Você vai aprender apenas as siglas. Eu vou mostrar a fórmula para ti, mas depois eu vou ensinar as siglas. Depois a gente vai fazer uma aplicação prática.
Tá? Essa aula aqui eu pretendo não passar de 10 minutinhos com ela e você vai conseguir. Tudo que eu ensino, a forma que eu ensino, não é só às vezes mostrando. Eu poderia muito bem mostrar a fórmula, explicar o que é cada uma, fazer a aplicação e ensinar você a fazer. Depois te dar as ferramentas, que são as 2 planilhas, para que você consiga chegar no foco. Tá? E eu deixei tudo muito solto. Eu posso ter explicado da melhor forma possível. Se eu não fiz uma aplicação e não falei na sua linguagem, não fui entendível para ti, eu vou ter feito com que você vá me perguntar e eu vou gerar um retrabalho. Então, antes de eu gerar um retrabalho para inúmeras outras pessoas e gastar 5 minutinhos, só que para centenas de pessoas que vêm atrás de mim, gastar esses 5 minutinhos para centenas e colocar minha equipe para ter que atender centenas de pessoas para explicar uma coisinha simples, eu prefiro gastar 5, 10 minutos a mais explicando para que não gere um retrabalho e você não saia com dúvida. Então o objetivo aqui vai ser sempre esse, tá? Tudo que eu explicar, às vezes a aula poderia ter sido 10 minutos, mas vai ser 30. Por quê? Porque eu tenho, às vezes você é uma pessoa que entende muito, mas às vezes você é uma pessoa que está vendo isso pela primeira vez. Então, às vezes, você que já entende bastante, você que já é uma aeronave maravilhosa, já tem muita velocidade, está precisando só de alguns pequenos ajustes, entenda que a pessoa, às vezes, é um teco-teco. Tá começando, vai encher o tanque ainda, entendeu? Às vezes tá voando com fita passada nos lugares, porque tá aprendendo a estruturar. Então aqui é para quem é pequeno, médio e grande, tá? É para quem tem nada de conhecimento e tá aprendendo, para quem tem algum conhecimento e tá ajustando esse conhecimento, e para quem é ótimo e já tem todo o conhecimento. E aqui você só vai validar que o que você já sabe é o que eu tô falando só de um jeito diferente, um nome diferente, mas você já sabe que isso que vai funcionar e vai te levar adiante. E às vezes você só não tá aplicando. Às vezes tem pessoa que está aqui, está assistindo a aula, que só não está aplicando o conhecimento, mas já tem. E o que falta nessa pessoa é coragem. Né? E aí a gente tem que tratar outras áreas. No encontro com propósito, a gente trabalha isso dentro do empresário também, que é o encontro com propósito, mas o empreenda com propósito, o foco dele é, sim, mostrar o propósito, e o propósito do empreendedor no momento é gerar valor social, sim, mas muito mais do que isso, gerar valor pro caixa. Então o foco aqui, eu não vou ficar te dando dicas e dicas de como você encontrar propósito, e não é teoria, aqui é prática. É a aula prática de como você não deixar dinheiro sair do seu bolso, sair o mínimo possível, colocar mais dinheiro dentro do seu bolso, para estruturar a sua empresa. E você não estrutura isso com teoria, com frase bonita, não. Por isso que tem uma bendita de uma fórmula aqui, que é a fórmula do Markup, que a Nestlé usa e inúmeras empresas usam. Tá, vamos lá. Qual que é essa fórmula aqui? 100, ou independente de como você vai fazer a aplicação, dividido por 100... E aí você vai fazer despesas variáveis, que é a porcentagem, a gente vai encontrar essa porcentagem, eu vou ensinar, mais despesas fixas, mais margem de lucro desejada, menos 100 igual a markup. Bom? Então é muito prático. Vamos entender agora essas siglas, as benditas das siglas. CMV, custo de mercadoria vendida. Esse valor foi gasto para adquirir ou produzir um produto que foi efetivamente vendido. Então, CMV. É assim, vou comprar uma caneta. E aí eu cheguei lá e comprei a caneta. Mas para mim ir comprar a caneta, eu acordei, e aí eu coloquei combustível, aí eu peguei a estrada, aí eu paguei estacionamento, aí eu cheguei lá no Brás, aí eu andei até lá, aí antes de andar, como era muito cedo, eu fui tomar um café, aí tem vários custos aqui, mas esse não é aplicado aqui, tá bom? A gente está falando aqui, não entra nada além de quanto custou esse produto na minha mão. Então, quanto que custou esse mouse aqui, por exemplo? Esse mouse aqui, quanto que custou esse vendido desse mouse? Esse mouse aqui custou R$50. Eu não vou colocar outros custos aqui dentro. Custou R$50. Então o custo da mercadoria que foi vendida para mim foi quanto? Era 70. O cara falou que se eu levasse acima de 100 mouse, ele fazia 50 cada um. 50. Ele custou 50. Simples. Tá na nota aqui, cada um custa quanto? Esse valor. Tá bom? Então vamos lá. Despesas variáveis e custos variáveis. Aqui entra o pulo do gato da precificação. Despesas variáveis. Despesa variável é o gasto que varia conforme o nível de atividade da empresa, conforme a quantidade de vendas, como uma comissão sobre vendas, taxa de cartão por transação.
E impostos. Tá? Isso aqui vai variar conforme o nível de atividade, conforme a quantidade de vendas. Tá? É diferente do custo variável. Custo variável está ligado diretamente à produção ou execução do serviço, que aumenta ou diminui conforme a quantidade produzida ou vendida, com matéria-prima utilizada e embalagem por unidade. Então, na despesa não entra a embalagem. A embalagem entra no custo variável, ou seja, para você entender um pouco melhor. Tá? A minha empresa está operando. Ela está operando. E aí, para ela operar, e eu estou vendendo. Eu embalei o produto e deixei na prateleira. Até ele chegar na prateleira, teve custos variáveis. Mas é no momento em que eu vendi que a despesa variável entrou em ação. Tá bom? Pode existir alguma outra coisa que é despesa variável que vai entrar em ação? Sim, porque, por exemplo, o imposto, por exemplo, se é um imposto de exportação, importação, ele pode entrar em execução já, mas na maioria dos casos não. Então, o produto chegou na prateleira, está pronto para ser vendido. Eu já tive custo variável? Sim, você já teve custo variável. Mas já tive despesa variável? Não, você ainda não teve despesa variável na maioria das vezes. Por quê? Porque essa despesa, não é o custo, ela vai crescer, ela vai variar conforme a atividade de vendas, ok? Então assim, você não vai pagar comissão por um produto que está na prateleira. Ah, mas eu fiz tive um monte de custo variável, vários custos variáveis, mas eu não tive despesas variáveis. Isso é muito importante para você precificar da maneira certa. Despesas fixas, gastos que permanecem os mesmos, independente do volume de venda ou de produção. Por exemplo, aluguel, do espaço, salário administrativo, entre outras coisas, desde que a comissão não esteja na folha. Ou mesmo assim, estando na folha, o custo ele já é previsível no final do mês. Custo fixo, custos estruturais para manter a operação ativa, que não variam com a quantidade produzida, como depreciação da máquina, contrato de manutenção de equipamentos, sistema de gestão empresarial, seguro da empresa. Conseguiu entender? Então, assim, Wellington, e a conta de luz? A conta de água? São despesas fixas. Essas despesas, elas podem sim variar, tá bom? O valor, né? Porque não é um valor integral, cheio que você paga para a fornecedora, tá? Mas ele entra em despesas fixas, ok? É calculado mês a mês a média para ser aplicada aqui, tá bom? Margem de lucro, percentual que representa o quanto do preço de venda permanece como lucro após as despesas, ao descontar as despesas. Qual que é a margem de lucro? Então, depois de subtrair despesas variáveis, despesas fixas, a gente vai entrar no custo de o CMV, a gente vai entrar no lucro que essa mercadoria gerou para nós, é após a venda o lucro. E por fim, preço de venda, valor final cobrado ao cliente por um produto ou serviço. Entendemos até aqui? Tá entendido até aqui? Você conseguiu entender? Entendemos? Então, vamos continuar. Tá? A gente vai fazer agora uma aplicação da fórmula. Prática, rápida, direta, entendível. Ok? Vamos lá. Fórmula do markup. É aquela fórmula que eu disse para ti. É 100 dividido por 100 despesas variáveis, despesas fixas e margem de lucro desejada. E vai dar o markup. A gente tem, para precificar, a gente tem que chegar no markup. Como que a gente faz isso? Vamos imaginar que a gente vai comprar esse mouse, como eu disse para ti. Vou usar o exemplo do mouse. O mouse, que aí teve o CMV, ele custou para mim R$50. Então, o mouse custou R$50. Eu tive, de despesas variáveis, eu tive 10% de imposto mais 2% de taxa de maquininha. Então, isso variou conforme a venda. Se eu não tivesse vendido, não tinha isso.
Tá? Então eu pago isso. Despesas fixas, eu faturo 100 mil em vendas, pego o faturamento em vendas do meu mês, eu pego os custos fixos, somo todos e divido custo por faturamento. Eu chego no peso médio representativo de, nesse caso, 20%. Okay? E aí, aqui embaixo, eu coloco a margem de lucro desejada. A margem de lucro nesse produto você pode lucrar até 35%. Aí você coloca quanto quiser, mas a média aqui, 25%. Vamos aplicar isso? Então, eu pego e preencho 12 despesas variáveis, aqui deu 12, despesas fixas, deu 20%, margem de lucro desejada, 25%. A gente executa essa fórmula. A gente executa, resolve o que está dentro de parênteses primeiro. Então, 12 mais 20 mais 25, 57. 57 menos 100, 43. 100 dividido para 43. Markup de 2,33. Como a gente agora chega no preço de venda com isso? A gente vai pegar o markup e vai fazer ele vezes o CMV. A gente faz vezes o CMV, 116,50 é o preço ideal para este produto, nesse cenário aqui. Ok? A aula poderia acabar agora. A gente chegou aqui no preço de venda, mas nós vamos ir um pouquinho mais além. Tá bom? Para você conseguir entender como que a gente chegou nisso aqui e como não devemos fazer e como eu vou facilitar através das ferramentas para ti. Então essa aula aqui é sensacional. Vamos fazer uma prova real? Chegamos no 116,50. A gente vai subtrair 12% de despesas variáveis, representado por R$ 13,98, menos 43% desse preço de venda, que é R$ 50, menos 20% de taxas fixas, despesas fixas, que é de R$ 23,30. Nós chegamos no lucro de 25%, que nesse produto representa R$ 29,22, ok? Agora vamos para um erro comum que muita gente já cometeu. Inúmeras pessoas cometem, tá? E acham que estão certo. Isso daqui mata seu negócio e você não consegue ver. Comprei por 50. 50 mais 100%. Tem gente que não joga nem o 100%. Fala assim, não, tem gente, né, não vou cobrar tudo isso do meu cliente. Mais 100%, R$100. 50 mais 50, R$100. Fiz uma pesquisa de mercado e vi que estão vendendo por 89. Está acima de 50, então de certa forma estamos lucrando. Vou vender por 85, estou mais barato, logo vendo mais e ainda estou lucrando. Deus é bom, glória a Deus, gente. Resultado disso, saiu devendo. Na DRE vai chegar menos 2,28. Você entende como que isso é preocupante? Fazer precificação no achismo ou fazer, como eu falei, lembra o cliente oculto? Como é uma pesquisa de campo, de mercado, pesquisa concorrentes direto, você vai direto numa pesquisa, atropela. Se a aula, a consultoria que eu aplico há anos não estivesse estruturada numa forma lógica, para que você tenha resultado, você já ia se embananar. Então, assim, se você já quiser aplicar o conteúdo de um jeito fora da linha, porque você, eu vou nisso aqui porque isso aqui me interessou mais, você não vai ser efetivo o conteúdo. Aí você vai falar assim, comprei o curso do Ellison, um monte de gente teve resultado, mas eu não tive. Por quê? Porque você não quis seguir a ordem, a lógica. Segue a ordem, segue a lógica. Tem uma ordem nas coisas. Até para você ir tomar banho, você tem uma ordem. Você lava primeiro a cabeça, para descer, para sujeira ir descendo, para você não lavar primeiro os pés. Quando você chegar aqui em cima, toda a sujeira que está descendo daqui está sujando tudo lá embaixo. Tudo tem uma ordem, cabra. Tudo tem uma ordem. Então, assim, feijão não é para ir na comida. Tem gente que fala que feijão é em cima, tem gente que fala que feijão é embaixo. Eu já falo que não tem que ter feijão. Não como feijão, não gosto de feijão. Então, fazendo uma aplicação simples aqui, a pessoa, nesse caso aqui, ela está tendo um prejuízo de 2,28. Seja sincero, ela consegue ver esse prejuízo? Ela não consegue ver esse prejuízo. Por isso que
ela fala assim, nossa, esse mês aqui, se eu me esforçar, sempre dá um pouquinho menos. Esse mês, se eu me esforçar, se eu mudar isso, se eu fizer isso, etc, tal. E aí ela não consegue encontrar onde está o furo do barco dela. Tem gente que, na hora de precificar aqui, ainda consegue fazer o seguinte, eu tô indo comprar as coisas lá no Brás, um exemplo, e tô indo com excursão, aí coloca todos os custos que teve. Ainda consegue chegar num preço legal. Só que sabe o que ela faz na hora de colocar a margem de lucro? Ela fala assim, eu cobrei tanto, o custo total foi isso daqui, ela divide pela quantidade de produtos, o custo que ela teve para chegar lá, ela divide pela quantidade de produtos, e aí ela soma esse preço em cima do produto, e ela faz mais a porcentagem de lucro. Aí ela coloca assim, esse preço aqui eu vou colocar 30%. E aí ela batalha e nunca chega lá. Sabe por quê? Porque não aplicou isso aqui que eu estou ensinando. Para aplicar essa fórmula, é chato ficar fazendo conta. Por isso, eu coloquei uma planilha disponível. Tá? Eu tenho uma planilha para você chegar no markup e tem uma planilha para você chegar já no preço. Eu vou colocar primeiro a do markup, porque tem gente que gosta, tem pessoas que gostam de chegar no markup para aplicar o markup em cima do CMV, porque ela, às vezes, como o preço de venda às vezes a pessoa não está com o produto já na mão, ela está fazendo uma intermediação. E aí o produto pode sofrer uma leve alteração. Então ela tem sempre o markup certo, e quando a pessoa liga pedindo o produto para ela fala assim, aquele dia ela já fez a pesquisa, já chegou o valor para ela, né? 7 horas da manhã os fornecedores já mandou o preço para ela pega e fala assim, só um minutinho que já vou te mandar o orçamento. E aí ela vai, faz o markup, vê o preço de venda daquele dia, e aí ela vende. Às vezes está mais barato do que ontem esse produto. Aí o que ela faz? Ela coloca o preço de ontem para ela ter uma margem pequena de negociação. E às vezes o produto hoje consegue sair R$10 mais barato, mas é uma empresa que vende em volume. Aí ela consegue, a pessoa fala assim, tá muito caro. Ela fala assim, manda um outro orçamento que você tem. E você não vai pedir perguntar quanto que ela está pagando. Manda outro orçamento, é técnica de negociação isso aqui. Manda o outro, aí ela manda outro orçamento está R$2 mais barato. Aí você fala, faz o seguinte, eu consigo melhorar para você, mas a gente fecha hoje? Fecha. Enquanto você consegue chegar para mim? Aí ela faz assim, ela vai e tira R$3, R$4, chega a tirar R$5, e ela ainda está lucrando 5 se ela tivesse mantido o preço. Entendeu? Ela está lucrando 5 a mais do que se ela fizesse o markup de hoje. Aí ela tem até o markup de hoje que seria R$10 a menos, porque se um cliente manda R$9, ela consegue chegar em 10. E ainda tem margem para trabalhar em cima do outro preço, do preço de hoje. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa canetinha aqui pode custar R$50. Só que hoje ela está valendo 70. Então, na hora que eu faço a aplicação, eu não deixo o preço fixo. Eu recebi a cotação hoje, na hora de fazer a aplicação, o funcionário dela vai pegar aquele produto e vai fazer vezes o markup. O patrão não vai ensinar o que é. Só vai falar, você faz vezes isso daqui, você vai dar um preço para o cliente disso. Entendeu? Só que esse produto pode estar valendo 40 e o preço de ontem dele, ou a média do mercado, que as pessoas não estão fazendo isso, é de 50. Então ela tem R$10 de margem. Só que as pessoas compram de 1.000 produtos desse aqui. E aí, em 1.000 produtos, se você negociar R$5 de lucro, de diferença de preço, você vai vender muito mais que o seu concorrente. Seu concorrente, você está mantendo o mesmo lucro, só que você ainda está lucrando. Você está mantendo, você está fazendo o mesmo cálculo, só que você está lucrando R$5 a mais sobre cada produto. Por quê? Hoje você recebeu a cotação, como você intermedia, você não precisa do produto na mão, que esse produto está valendo 40. Os seus concorrentes estão vendendo ainda a 60. Ou no caso, está vendendo ainda a 50. Quando você pega o orçamento da pessoa que está negociando contigo, ela fala, estão vendendo a 52. Você fala assim para ela, eu consigo melhorar esse preço. Aí a pessoa fala, em quanto você consegue chegar? Fala assim, se eu melhorar e mantiver abaixo esse valor, a gente fecha hoje? Fecha, Welles. Eu consigo fazer por 50 para você. Só que se tiver mais caro, o seu cliente, que talvez o seu concorrente que talvez está intermediando também, não sabe. Às vezes vai demorar muito para conseguir chegar nesse cálculo. Ele vai faturar ganhando menos aquele dia. E aí é onde está a sacada. Aí o Ellison, mas eu não vendi, mas o outro vendeu e perdeu. E aí, você está na concorrência ou você quer ter lucro? A questão é essa aqui.
Então, aqui a gente consegue... deixa eu dar um zoom aqui, senão nós não vamos conseguir visualizar. Então aqui, planilha de preço. Aqui você vai colocar o produto, aqui é nome, você escreve o nome, né, seu funcionário, quem seja a pessoa que vai fazer isso. Aqui você vai colocar o faturamento bruto de vendas dos últimos 3 meses, se quiser fazer uma média, dos últimos 4 ali, média, do último semestre, se você quiser fazer por sazonalidade, você vai colocar o faturamento. Ou do mês passado. Custo bruto unitário do produto aqui, quanto custou, ele na sua mão, quanto custou. E margem de lucro desejada. Aqui você não preenche, aqui você preenche. Quanto que você paga de funcionário total, de energia, de aluguel, de IPTU, de água, plataformas de software geral, assim, para funcionar, o sistema que você usa, o aluguel do sistema, tá? Aluguel, e todas as outras coisas, ou você soma tudo e coloca tudo aqui embaixo. Depois você vai colocar aqui a quantidade de IPI, os impostos, quanto de embalagem você tem, quanto de frete que você paga, ou se você dá o frete, você não coloca. Ou outros custos variáveis, eu aconselho colocar os custos variáveis, lembra que eu falei para ti. Aí aqui você vai chegar no markup. Aí chegou no markup, aí você vai fazer esse vezes o CMV, chegou no preço do produto. Mas nós podemos fazer isso de uma maneira muito mais didática, muito mais prática, sem que você fique ensinando as estratégias do negócio para o seu funcionário ou para outras pessoas, ou fique tendo que perder tempo preenchendo isso daí. A gente vai para uma mais fácil, uma outra planilha. Essa planilha é mais fácil. É o mouse. Aí você vai colocar o CMV aqui, o custo, vai colocar quanto de comissão você paga, você vai colocar o quanto de frete ou despesas variáveis e despesas fixas. No caso, a gente vai chegar em despesas variáveis e despesas fixas. Eu recomendo sempre deixar o Simples Nacional em 10%. O teto dele, se não me engano, é 15% dentro da alíquota, então, de venda de produto. Coloca ali, mas deixa sempre em 10%. Preenche os outros, né? E coloca a margem de lucro. Aí ele vai já entregar o preço do produto aqui. Já vai entregar o preço certinho para ti. Você tem disponibilidade lá na planilha. Após você comprar a planilha, ela é liberada automaticamente alguns dias após você assistir a aula. Tá bom? Bom, chegamos ao fim, tá bom? Vou fazer uma aplicação rápida para você entender como é importante precificar do jeito certo, mas fazer uma pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo você vai fazer com o cliente oculto. Cliente oculto, o que ele faz? Ele é um raio-x do seu negócio. Nós vamos ter uma aula, tá, só sobre isso. Nós vamos ter uma aula só sobre cliente oculto, uma aplicação, você vai ter a planilha também para poder fazer e você tem a possibilidade de contratar nós para poder fazermos. Você pode contratar o instituto, seu instituto, você vai e faz esse cliente oculto para ti, entrega um plano de ação, os parâmetros que foram avaliados, os parâmetros do concorrente, o plano de ação, as observações que foram avaliadas, depois é feita a nova e isso é sempre, a gente pode fazer de forma sazonal, tá bom? Vamos lá. O que isso entrega? Um raio-x do negócio para o que é? Avaliar o atendimento real, identificar falhas e acertos nisso, melhorar os processos, elevar a experiência do cliente, apoiar decisões estratégicas. Às vezes você está querendo tomar uma decisão, mas ainda não consegue. Por quê? Porque você ainda não tem um parâmetro para poder tomar a decisão. O que ele avalia? Atendimento e experiência do cliente, estrutura e ferramentas, produto ou serviço entregue. Tá? E os benefícios de executar isso dentro da minha empresa, Edson? Mais barato que uma consultoria, eu mesmo executando, né? Você mesmo executando. Mais rápido que uma consultoria, observação. Esse aqui é um ponto. Precisa de uma trilha de execução objetiva e monitoramento. Aqui é o ponto onde os empresários, por não contratar uma pessoa especializada para fazer isso, por não contratar a gente, eles conseguem executar, recebe o plano, tá tudo certo. E aí você pergunta para eles numa chamada, numa consultoria em grupo, você pergunta para eles dentro do grupo dos empresários, ele fala assim, pô, ainda não tive tempo, coça a cabeça, pô, ainda não tive tempo para executar, cara, nossa, eu tô com isso pra semana que vem, e aí sempre dá uma desculpa, sempre pensa em alguma coisinha, sempre acha um porquê, tá? E aí não executa. A diferença é que a consultoria, uma pessoa especializada, ela rompe essas barreiras. Por quê?
Porque ela não fica tendo atividades administrativas para ficar executando. Ela tem um plano muito claro, ela tem um plano de ação, tá? Ela tem um 5W2H, ela tem prazos que foram definidos, autorizações liberadas, orçamento liberado para executar, se tiver que executar com algum orçamento, e ela tem um prazo para entregar aquilo ali, ela vai ser cobrada pelo dono. Normalmente não é cobrado uma consultoria, não é cobrado, ela já vai entregar o resultado e ela tem, o dono tem autonomia para cobrar. Logo, a responsabilidade dele, do dono, de sua. Eu deleguei as tarefas, as coisas e eu preciso que as pessoas me deem o resultado. A pessoa não está entregando, calma aí, o problema é na tarefa? Não. O problema está o problema é orçamento? Não. O problema está na tarefa, na execução? Não. Então o problema é a pessoa que não conseguiu executar. Aconteceu alguma coisa que impossibilitasse de executar? Ou aconteceu? Então a gente vai dar novo prazo, tal, etc. Não aconteceu. Cara, me justifica o porquê que você não fez. Se a gente combinou, se você que é o especialista nisso, você falou que vai dar certo, que tá tudo certo. E aí, normalmente, é onde acontece que ele coloca o gerente para fazer, outras pessoas, e as pessoas acabam, como já tem as demandas do dia a dia, não conseguem fazer a aplicação do plano. E aí, bom, se é um gerente com uma avaliação de perfil, que eu faço isso para o empresário também, que impede o progresso, ele às vezes impede que as coisas sejam executadas. Por quê? Porque ele quer ele não sabe que está fazendo isso, não é proposital. Ele mantém as coisas só dentro da cabeça. Aí o que ele faz com isso? Como está dentro da cabeça dele, ele tem autogestão. Eu sempre falo para as pessoas, aonde está esse conhecimento? As pessoas falam, está tudo aqui. Eu falo, aonde que eu enfio o USB para poder baixar essa informação? Que tem que ser meio duro, tem hora. Onde que enfio o cabo USB para poder baixar essa informação para as outras pessoas poderem ver? Porque assim, não é para estar aqui dentro, para ter um processo. É para existir um backup físico, um outro backup biológico dentro da empresa, uma outra pessoa que tem aquele conhecimento também. É necessário. Porque se a pessoa for embora hoje, ela leva todo o conhecimento? Não. Então tem gestores que impedem o progresso e ele fala que o problema às vezes está na ferramenta que eu entreguei, está no plano de ação que eu entreguei, ou que ele desenvolveu, ou que ajudamos a desenvolver juntos, que na verdade aquilo é real. E aí o dono começa a achar que o que foi entregue não foi tão válido. Só que assim, existem pessoas que impedem o progresso porque eles gostam de se achar necessário, e eles se achando necessário, eles acham que tem segurança e que não vai ser demitido. Porque toda vez que surge um incêndio, e aí não tem um processo, quem vai lá apagar? Ou é o dono ou é esse cara. E esse cara é muito útil na visão do dono, porque todo problema que surge, sendo que se tivesse essas coisas executadas, não ia surgir o problema. Todo problema que surge é acionado o cara, não, esse cara é meu braço direito. Cara, não é seu braço direito. O cara é uma sanguessuga aqui, assim, ó. Entendeu? Tá lá no pescoço, tá... Não é isso. O cara não é seu braço direito. O cara tá Se o cara consegue visualizar o erro antes de acontecer, tem uma autoridade de gestão, aí é diferente, mas existem pessoas que elas impedem o progresso, e isso eu já vi vários dentro de outras empresas, porque eles gostam de se achar necessário, eles não são tão inteligentes. Tá tudo bem, Deus configurou cada pessoa de um jeito. Eles não buscam se desenvolver nem nada. E aí eles entendem que se aquele problema não existir, não vai precisar dele, porque quem resolve aquele problema é ele. Quando aparece o problema, ele fala, não, deixa que eu resolvo. E só que está sempre acontecendo o problema. E você, dono, não está enxergando isso. Então, assim, eu vou mostrar aqui como que é feito. Eu vou mostrar eu entrego um mapa disso. Tá? Existem quatro áreas que são avaliadas. Tem um parâmetro para ser avaliado isso daí, porque tudo tem que ser tangível. Não é eu acho, eu vi, eu sei. Não, mas da onde? Qual que é a fonte? Tem que ser investigado. E aí sim a gente consegue chegar no resultado ou num plano de ação para poder resolver a problemática. Vamos lá. Olha como que é entregue. A gente entrega sempre feito como é a avaliação de três empresas diretas. Essa daqui em específico, o dono da empresa pediu para fazer apenas duas avaliações. Ele não queria avaliar 3 concorrentes. Ele falou, não, eu quero me comparar com esses 2 aqui, que eles são os cabeças do mercado. E a gente fez a avaliação dele. Tá vendo que ele perde um pouco na qualidade do espaço físico, na primeira avaliação, que é essa aqui, ó, a primeira avaliação dele. E a segunda avaliação está do lado. Embaixo está a empresa 1, 2 e 3. Isso aqui era um serviço prestado. Na primeira avaliação, o atendimento dele tá um pouco abaixo, tá bom? Por mais que o mapa de baixo tá um pouquinho menor, tá, a avaliação dele tá um pouco abaixo, porque existem 4 barrinhas para ele poder chegar, 4 níveis para ele poder alcançar. E o de cima tá 3 níveis abaixo, então ele tá um nível acima da empresa que foi avaliada. Não parece muito, mas ele tá um pouquinho acima.
O espaço físico, essa empresa está ganhando também. A segunda empresa também investe muito em espaço físico. É assim, como são empresas que o visual ele vende mais, o impacto visual vende mais do que a qualidade do serviço às vezes, apesar de entregar assim qualidade, tá na média ali, ter reclamações e tudo, mas entregar na média, o espaço acaba vendendo mais. Então, se chega na frente da empresa, tem uma frota de carro da empresa, tem um recepcionista, tem uma sala, um hall que você é recebido, depois você é encaminhado para uma outra sala de espera, aí tem cafés e todo aquele sistema de atendimento, pessoal ligando, tudo muito bonito, uma bagunça, mas tudo muito bonito ali e tal. Então, visualmente é muito bem entregue. Então, quando a pessoa ela vai comprar, ela comprou pelo olho já. E eles são muito inteligentes, tanto é que eles investiram mais. Essa empresa, ela estava perdendo um pouco nisso, apesar de entregar um serviço, no caso aqui, muito similar ao serviço que estava sendo entregue pelas outras. Então eles precisaram fazer um investimento em espaço físico e melhoraram o atendimento. Então, como que é feito isso daqui? Nós vamos ir para outra, antes de avaliar essa outra empresa aqui. É feito o seguinte, é feita 2 avaliações, tá? Uma por uma pessoa contratada e uma por uma consultoria especializada. Uma pessoa contratada ela consome aquele produto, ela avalia aquele produto ou aquele serviço. É feita uma pesquisa dentro de reclamações de outros clientes, é sorteado, e é feita uma avaliação por mim, nesse caso aqui, tá? Foi contratado por mim. Então é feito 3 avaliações. Essa do cliente que foi avaliado, a gente só usa como parâmetro de observação. O que o cliente olhou para a gente conseguir olhar também. Nós passamos pela experiência, sem ninguém saber. Preenchemos uma tabela. Essa tabela ela vai gerar esse gráfico. Depois, avaliar dessa mesma pessoa, avalia as outras experiências, as outras empresas, eu também. A gente consome aquilo ali, tá? Isso tudo já está dentro do valor. Caso a pessoa não queira pagar por esse valor já é embutido dentro do serviço, que é prestado de cliente oculto. Mas normalmente a gente faz o seguinte, a gente consome, entrega a nota e depois de tudo, e aí a pessoa faz o ressarcimento para nós, tá bom? Caso essa pessoa ela apresenta a nota para mim, eu apresento a minha nota também para o empresário, para você, e você faz o ressarcimento do produto ou serviço e tem a experiência de poder provar, às vezes é uma comida, alguma outra coisa também, você acaba tendo essa experiência de ter uma avaliação minha ou dependendo se é uma comida para viagem, você também provar essa comida. Então tem apresentação, tem outras coisas que é avaliada por ti, e aí feito um relatório por mim e a gente chega nos parâmetros. Deu para entender? Depois disso, a segunda avaliação, muitos clientes falam, mas como eu vou saber se evoluiu mesmo? Porque você está preenchendo aí. Não é assim. Normalmente a gente faz uma avaliação por uma outra pessoa. Essa mesma pessoa que fez a primeira avaliação, ela passa pela experiência sem consumir, a gente paga só o valor para ela passar pela experiência, tá? Sem consumir, ela vai pensar, ela vai dar uma desculpa para não consumir aquele produto ou serviço. Mas ela passa, a princípio, uma experiência. Isso é um restaurante. Aí, como já está incluso dentro do valor para ela receber, como ela já consumiu uma vez, a gente oferece para ela, você tem a possibilidade de comer naquele lugar, a gente vai pagar para você comer naquele lugar. Você vai fazer novamente aquela avaliação. E aí, essa avaliação, segundo, ela não a pessoa é remunerada por isso, mas ela não é paga por nós. A pessoa consome se quiser. Senão a gente contrata outra pessoa ou vai alguém da equipe. Tá bom? Então, é bom isso daí, que se a pessoa consumir uma segunda vez, ela gostou da experiência, apesar de avaliar, é onde a gente chega no NPS, depois a gente vai falar um pouquinho mais, que é Net Promote Score, tá? Ou Score. Depois, o gerente da empresa passa pela avaliação e a gente vai pontuando as coisas conforme vai acontecendo. E eu também passo por essa avaliação. Então, são 3 cabeças avaliando e depois o dono ele olha todos os pontos. 4 cabeças. Aí a gente preenche a tabela e aí aparece o gráfico. A gente preenche juntos. E aí a gente depois executou o plano de ação, a primeira experiência foi essa, a segunda aconteceu desse jeito. E aí vai dar as notas,
E aí sim a gente chega no parâmetro final. E aí chegando nesse parâmetro final, a gente sabe se o plano de ação foi bem executado ou não, se precisa tomar mais novas decisões, mais novos um novo plano de ação ou novas tarefas para ser executado dentro dele. E aí a gente tem uma satisfação do cliente. Então assim, como que eu gero satisfação do cliente? Fazendo isso. É visual, é tangível. Tá? Então vamos para a segunda avaliação, vai ter mais uma só. Essa é uma empresa de produto, tá? Ele vende no varejo. Essa era a avaliação, a primeira avaliação deles. Aí avaliamos os concorrentes, 3 concorrentes direto. Tá? Nota-se aqui que o dono da empresa tem um perfil diferente do outro dono da empresa. Isso aqui é por perfil. Um perfil de dono, ele focou mais em desenvolver espaço físico, produto, serviço, né? Como esses produtos e serviços é feito uma intermediação, ele tem um padrão de apresentação. O que pode acontecer é uma negociação trazer um produto melhor, que foi o que aconteceu. Trazer um produto diferente, uma categoria melhor, né? E tentar vender dentro do mesmo ticket do outro produto. Continua lucrando e etc., mas numa boa negociação a gente consegue chegar nisso. Aí o outro concorrente, ele vende muito no presencial, o outro vende muito no online. Tem o espaço físico, etc., tal, mas o foco deles não é isso. Eu estive na empresa. E o terceiro, ele foca nos dois, é muito bom nos dois, apesar da empresa não ser lotada. Nas outras empresas, nas 2 primeiras, elas estavam cheias. Essa empresa não estava cheia. Só que eu notei o quê? Eles têm espaço até de distribuição. Então eles são excelentes no atendimento. E eles só vendem para construtoras. É sensacional. A primeira avaliação e a segunda avaliação. Aí nós conseguimos chegar juntos, desenvolvendo o plano de ação nessa segunda avaliação. E essa avaliação ela vai se perdurando, aí tem a terceira, a quarta, a quinta, conforme a contratação. E a gente vai evoluindo ou vai mantendo um padrão de excelência. Essa é a terceira empresa. E aí nós temos a avaliação também. Okay? Em todas, até hoje, nós tivemos sucesso. Com esse sucesso, a gente trouxe algumas das empresas que já foram avaliadas por mim, empresas do mercado que usam. Empresas que já foram avaliadas aqui para site, Altec, Acesso Galvanic, Evogue, FP Hessing, Lomani. Todas as empresas já passaram por avaliação, tá bom? Essas empresas também passam constantemente. ReHap, McDonald's, Nike, Santander, XP Investimento, TIM, e a gente pode continuar falando de inúmeras outras empresas aqui. O que eu falo para ti? Pare de orar pedindo apenas direção. Você precisa de coragem. Você precisa de coragem. Coragem para executar as coisas. Coragem para pôr os planos em ação. Ou planos em ações. Porque se for mais de uma ação, são planos em ações. Então, finalizamos aqui a aula de precificação. Em resumo, tá? Deixa eu voltar bem aqui no Zoom para você. Em resumo, aqui a gente tem a inteligência do preço. Markup vai ser igual a 100 dividido por 100 menos despesas fixas mais despesas variáveis mais margem de lucro desejada, resolve dentro de parênteses, menos, divide, chega no markup. Como que eu chego no preço de venda? Para me vender o produto. CMV vezes markup igual a preço de venda. E aí a gente tem um êxito em precificação. E aí depois nós vamos para a pesquisa de campo, que aí é onde entra o cliente oculto. O cliente oculto a gente vai entender como que o preço do mercado se comporta, porque a gente precifica do jeito certo. Às vezes o cliente está precificando muito abaixo porque está competindo e na verdade se ele precificar um pouco acima, ou às vezes se ele dobrar o preço, ele vende mais fácil, porque ele quebra menos objeção. Que olha só o exemplo. Tenho 2 coisas na minha mão. Essas 2 coisas são similares. Eu tenho 2 pendrives na minha mão. 2 pendrives. Um pendrive eu vou te dar. Um deles. Você vai escolher qual. Um custa R$500. Eles têm o mesmo giga, mesmo tudo. Um custa R$500. E o outro custa R$5.000. Qual você quer? Eu vou te dar.
Qual você escolhe? De 500 ou de 5.000? Você escolhe qual? Eu vou te dar, é seu. Você escolhe. Um vale 500, o outro vale 5.000. Qual pendrive você quer? Aqui a proposta é 1 tera. Aqui é 1 tera e durabilidade eterna. Aí pode associar o que quiser aqui. Um é 500, o outro é 5.000. Uma casa decimal a mais. Naturalmente você vai escolher o quê? O de 5.000. Por quê? Porque ele é melhor. Quem falou que ele é melhor? Preço. Fica aí na sua cabeça isso. Bom, é lógico que a gente tem a entrega também do produto ou serviço, mas se você confia no seu produto ou serviço, você pode precificar não só de acordo com o mercado. Você pode ser muito mais eficiente na precificação se você usar estratégia. Aprende a chegar no preço e na margem de lucro desejada para ela essa margem consolidar você no mercado e ajudar você a pagar as contas e fazer sua riqueza ser previsível. Você conseguir, se eu chegar em você e falar assim, calculando tudo que você vende hoje, quando que você vai ter tanto de lucro, etc. Se você tiver tudo muito bem precificado, se tiver tudo muito bem negociado, você consegue dar uma margem disso para mim. Se você for fazer a venda de uma empresa, você consegue chegar no preço, senão você não consegue chegar nisso. Você não consegue ter previsibilidade. Você não consegue fazer uma conta pensando no quanto de lucro ou esforço que você pode colocar e aí você visualizar um crescimento. Você não consegue fazer isso se você não precificar do jeito certo. Bom, encerramos a aula, que era para ser de 15 minutinhos. Normalmente é assim. O importante é que você aprendeu a chegar no preço certo. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu desejo a ti só vitória. Deus abençoe sua vida e continue aplicando as coisas que vão ser faladas aqui dentro desse curso. E empreenda com propósito. Tenha um porquê, um propósito, um objetivo.